Graça e paz, crianças! Como é que vocês estão? A tia Flávia tá super bem, só que está com muita saudade de vocês. Acreditam que eu estou com saudades até de vocês ficarem pedindo para fazer o jogo da cadeira? Saudades de ver vocês pulando para um lado para outro, porque criança de Jesus tem energia para gastar, não é mesmo? Então chama o maninho, chama a maninha, vem para a sala que vai começar mais um Hora Kids feito especialmente para vocês. Oi, Bianca. Oi. Tudo bem? Uhum. Certeza? Aham. O que aconteceu? Pode falar para mim. Nada. Bianca, eu te conheço. Aconteceu alguma coisa. O que foi? É que eu tava gravando um vídeo com a Bia, só que ela foi lá e pisou no meu pé muito forte. E tá doendo até agora. Nossa, mas eu tenho certeza que a Bia pediu perdão para você, não pediu? Pediu, mas eu não perdoei. Não, você não perdoou, Bianca. Por quê? É porque eu já perdoei ela demais. Perdoou demais? Como assim perdoou demais? Outro dia ela tava com o meu lápis e sumiu. Aí a gente tava brincando e ela me empurrou. E aí um dia ela falou umas coisas que eu não gostei. E eu perdoei tudo, aí eu já perdoei demais. Bianca, a palavra de Deus fala que nós temos que perdoar 70 vezes 7, sabia? Não. Pois é, então nós precisamos perdoar. Você precisa perdoar, Bia. Mas eu já perdoei ela demais. Por que eu tenho que perdoar ela de novo? Pensa assim comigo. Às vezes, você não faz algo que entristece os seus irmãos, os seus pais, e aí você fica arrependida e você faz o quê? Pede perdão. E eles perdoam, não perdoam? Perdoam. Então, assim como seus pais perdoam, você precisa perdoar a Bia. Ah, entendi. Tem uma oração do Pai Nosso que fala sobre isso, não tem, tia Flávia? Tem sim. Da mesma forma que Deus perdoa os nossos pecados, nós precisamos perdoar os pecados de nossos irmãos. Ah, entendi. Você falando sobre isso, Bianca, me lembra uma história que aconteceu há muitos e muitos e muitos anos atrás, que está escrito lá na Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 18. Você quer ouvir? Sim. Então vamos lá? Vamos. Crianças, a tia Flávia vai contar uma história para a Bianca, mas eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa história que aconteceu há muitos e muitos anos atrás e que nós encontramos a história aqui na Bíblia, lá no livro de Mateus. Vamos lá? Ouvidinhos atentos? Começou assim: Então Pedro aproximou-se de Jesus e lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu tenho que lhe perdoar? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Viu, Bianca? Viu, crianças? 70 vezes 7. É muito, muito. Jesus continuou: Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Bianca, você sabe o que é 10.000 talentos? Não. É moedas. Esse servo devia para o rei muitas moedas, 10.000 moedas. É muito ou pouco, Bianca? Muito. Então esse servo tinha uma dívida muito grande com esse rei. Sabe o que aconteceu com esse servo, Bianca? O quê? Vamos ver o que a história diz. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Viu, Bianca? Esse rei estava bem bravo, não estava, crianças? O servo não tinha como pagar ao rei. Então, o que o rei fez?
mandou vender tudo, os filhos, a esposa desse servo, para que ele pudesse receber o dinheiro. Triste, né? Já pensou? Você deve para alguém e não tem como pagar e a pessoa ordena que os seus pais, a sua irmãzinha, o seu irmãozinho seja vendido? Seria legal, Bianca? Não. Mas será que esse rei, Bianca, ele fez isso mesmo? Não sei. Vamos ver? Então, o servo, prostrando-se diante do rei, implorou: "Sê paciente comigo e tudo te pagarei." E o senhor daquele servo... E agora, Bianca, será que o rei vai perdoar? Não sei, Vamos ver. O rei, tendo compaixão, tendo misericórdia daquele servo, perdoou os 10.000 talentos que aquele servo devia para o rei. Aquele servo ficou muito, muito feliz e saiu e foi embora. Quando ele foi embora, ele encontrou uma outra pessoa que lhe devia 10 talentos. Então o servo saiu dali alegre, saltitando, porque a dívida dele havia sido perdoada, Bianca. Mas lá na frente ele encontrou, sabe quem? Uma pessoa que devia para ele. Bianca, o que você acha que foi a atitude desse servo? Eu acho que ele perdoou a pessoa que devia a ele, porque ela só devia 10 talentos para ele e ele devia 10.000 talentos para o rei. Olha só, então o correto era que esse servo, já que a sua dívida foi perdoada, também perdoasse a dívida do outro. O que você acha, Davi? E você, Clarinha? E você, Elisa? Perdoou? Não perdoou? Vamos ver o que a Bíblia diz pra gente? Então, aquele servo pediu para que aquele cara que devia para ele pagasse tudo. Pagasse tudo. Ou seja, Bianca, ele não perdoou a dívida. O rei que havia perdoado a dívida dele ficou sabendo daquilo que ele havia feito e adivinha só o que o rei mandou fazer. Quando o rei soube que aquele homem a quem ele havia perdoado as dívidas cobrou a dívida do outro, ele mandou chamar esse servo e perguntou para ele o porquê que ele fez isso. Ele falou que precisava do dinheiro. Então o rei, a Bíblia fala que o rei mandou prender esse servo. O que você achou dessa história, Bianca? Achei muito interessante sobre essa questão do perdão. Então, crianças, o que essa história fala pra gente? Pedro, que era um dos discípulos de Jesus, chega nele e fala: Jesus, quantas vezes eu preciso perdoar o meu irmão que pisa no meu pé, o meu irmão que fala coisas que eu não gosto, o meu irmão que pega os meus brinquedos? 7 vezes? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? 7 vezes? Pedro achava que 7 vezes era suficiente, mas Jesus fala para ele assim: não, Pedro, 7 vezes não, tem que ser 70 vezes 7, que quer dizer, gente, muito, tem que perdoar muito. E aí Jesus conta para eles uma história de um rei que tinha um servo que devia quantos talentos, Bianca? 10.000 talentos. 10.000 talentos. E o rei queria receber, só que esse servo não tinha, nadinha de dinheiro. Então o que o servo fez? Implorou para ele: não, eu não tenho como te pagar, perdoe a minha dívida. E o rei falou: não, vou vender seus filhos, sua mulher, tudo que você tem, mas eu quero receber. E esse servo, Bianca, ele continuou implorando: não faz isso com a minha família, não, a minha família é o meu bem mais precioso. Até que o rei
se compadeceu, ou seja, teve dó, teve pena daquele servo e resolveu o quê? Perdoar. E aí aquele servo, ele sai dançando, alegre dali e encontra outra pessoa, uma pessoa que devia para ele quantos talentos? 10 talentos. 10 talentos, bem pouco, menos do que ele devia para o rei. E quando ele cobra esse cara, o cara fala assim, não, eu não consigo te pagar, eu estou sem dinheiro. Ele implora para esse servo deixar que a dívida seja levada para lá. Mas ele com o coração tão endurecido, fala o quê? Não, eu quero receber e você vai preso por conta disso. O rei fica sabendo e faz o quê? Chama o servo. Vem cá, camarada. Camarada, eu perdoei a sua dívida e você não conseguiu perdoar a dívida do outro. Como assim? Por que não conseguiu se eu perdoei você que me devia muito, muito mais? O servo não sabia nem o que falar e o rei decidiu mandar prender o servo. Olha só que história interessante que nós aprendemos aqui na Bíblia. E mais interessante é, pessoal, que essa história acontece até nos dias de hoje, sabia, Bianca? Sim. Então vamos conversar um pouquinho sobre quem são as pessoas dessa história. Bianca, quem que você acha que é o rei da história? Eu acho que o rei da história nos dias de hoje? Não sei. O rei da história nos dias de hoje é Deus. Sabiam disso? Nossa dívida com Deus é uma dívida muito grande, crianças, muito grande mesmo, que nós não teríamos condição nenhuma de pagar. Nem se a gente vendesse a tia Sil, o papai, a mamãe, os irmãos, nós não teríamos condições de pagar. O único jeito, Bianca, de pagar essa dívida para Deus seria se nós morrêssemos. Mas Deus, muito bondoso conosco, muito misericordioso, faz o quê? Entrega o seu filho Jesus para morrer pelos nossos pecados. Então, quando Jesus morreu na cruz, crianças, ele pagou as nossas dívidas para com Deus. Porque só assim era possível a gente pagar a nossa dívida. Então, Bianca, nós percebemos o quê? Que o rei é quem nos dias de hoje? Deus. O servo é quem nos dias de hoje? Nós somos os servos no dia de hoje. E aquela outra pessoa que devia para o servo é quem? Os pecados? Não, os nossos irmãos que pedem perdão para nós. Os nossos irmãos, nossos colegas, os nossos primos que fazem alguma coisa e a gente tem que perdoar. Se nós formos seguir o exemplo do servo, nós não vamos perdoar ninguém, mas nós precisamos seguir o exemplo de quem? De Jesus. De Jesus. Então nós devemos perdoar todas as pessoas que nos ofenderam. Lembra, crianças, que no início a Bianca falou que é assim a oração do Pai Nosso? Então, lá na oração do Pai Nosso está escrito que Jesus, que Deus vai perdoar os nossos pecados se nós perdoamos os pecados dos nossos irmãos, dos nossos amigos. Isso quer dizer que se eu não consigo perdoar o meu irmão, o meu amiguinho, Deus também não vai perdoar a gente. Então as nossas orações, Bianca, elas não vão subir para o céu. Por quê? Porque estão presas na falta do perdão. Então Jesus está ensinando o que para nós? Que nós precisamos perdoar as pessoas que falam coisas de nós,
as pessoas que pisam no nosso pé, que pegam os nossos brinquedos, que muda de canal sem a gente permitir. Eu preciso perdoar essas pessoas 70 vezes 7, ou seja, muitas e muitas e muitas vezes, imitando aquilo que Jesus nos ensinou. E agora, Bianca, você vai perdoar a Bia? Sim. Certeza? Aham. Por quê? Porque senão, porque a gente deve perdoar nossos irmãos e se a gente não perdoar eles, Deus também não vai nos perdoar. Exatamente. Então, crianças, o que vocês aprenderam na aula de hoje, no Ora Kids de hoje? Que nós devemos perdoar para que os nossos pecados sejam perdoados por Deus. E devemos perdoar porque assim nós estaremos parecidíssimos com Deus, tá bom? Agora é a hora das perguntas. Vamos ver se a Bianca ficou atenta à historinha que a tia Flávia contou e se eu também sei responder as perguntas. E você aí de casa, ó, fica atento também, responde junto com a gente. A tia Flávia trouxe aqui uns papeizinhos com números de 1 a 9. Em cada papelzinho tem uma pergunta. Eu escolho um número, a Bianca vai ler a pergunta para mim, tá? A Bianca escolhe um número e a tia Flávia lê a pergunta para ela. Vamos lá, Bianca? Tá preparada? Aham. Então, fiquem preparados aí também, viu, galera? Que número você escolhe, Bianca? Acho que eu vou escolher o 3. Número 3. Quem o patrão representa na história, Bianca? Deus. Gente, que menina rápida! Será, crianças, que é Deus? É Deus, Elisa? É Deus, Clara? E a resposta está certa! A Bianca acertou! Um pontinho para Bianca. Eu quero o número 7, Bianca. Número 7, número bonito. Tá aqui. A pessoa precisa merecer para ser perdoada? Gente, que pergunta difícil. E agora? Não, a resposta é não, crianças. A pessoa não precisa merecer para ser perdoada. O que isso quer dizer? Que não é necessário que a pessoa chegue até nós e peça perdão, tá? Então não é importante a pessoa chegar em mim e pedir perdão porque ela pisou no meu pé. Eu preciso perdoar a pessoa que pisou no meu pé, mesmo que ela não venha pedir perdão. Sabe por quê, gente? Porque assim é com Deus. Deus nos perdoa, então nós precisamos perdoar aquela pessoa. Deus nos perdoa quando nós não merecemos e é por isso que nós precisamos perdoar sem que a pessoa mereça perdão. Beleza, Bianca? Aham. Acertei, Bianca? Aham. Pontinho pra tia Flávia. Qual o número, Bianca? O 2. Número 2. Tem um coladinho outro aqui. Bianca, se prepara. O que o patrão fez com a dívida do empregado? Espera. Vamos dar um tempinho ali pro Davi responder, para as crianças que estão em casa assistindo responder. Pode responder agora, Bianca. Ele perdoou o... E aí, gente? Ele perdoou. A Bianca acertou? Acertou! O patrão perdoou a dívida do servo. Isso aí, Bianca. Parabéns. A Bianca estava, ó, atenada na história. Eu quero o número 8. O 8 aqui. Você pode decidir perdoar mesmo sem sentir vontade? Gente, as perguntas pra mim é mais difícil. Tô gostando disso não, gente. E aí? Eu preciso sentir vontade para perdoar? E a resposta é não. Eu não tenho que sentir vontade para perdoar, tá? Eu preciso perdoar, mesmo que eu não tenha vontade. Então a Bianca, ela chegou aqui, gente, muito brava com a Bia porque pisou no pé dela. Mas a Bianca precisava perdoar a Bia mesmo quando ela não queria perdoar. Sabiam disso? Isso aplica a gente também. Mesmo que a gente não queira perdoar, nós precisamos perdoar. Viu, Bianca? Perdoa a Bia?
A Bianca aprendeu, gente. Vai lá, que número? 4. Número 4. Quem o empregado representa? Pera, dá um tempinho para a turminha lá responder. 1, 2, 3, ponto. Vai, pode falar. O empregado nos representa. Gente, eu estou impressionada com essa menina. Exatamente, a resposta está certa. Quem acertou aí em casa? Olha, Bianca, eu acho que todo mundo acertou lá também, viu? O empregado representa a gente, nós. Exatamente. Eu quero o número 6, Bianca. Você está colado com algum número aqui. Pode jogar pra vocês. Por que Jesus disse que você deve perdoar os outros? Tô falando que essas perguntas difíceis só tá vindo pra mim. Por que Jesus disse que nós devemos perdoar as pessoas? Porque Deus nos perdoou. Então, por isso, né, como um ato de obediência a Deus, a Jesus, nós precisamos perdoar, Bianca, por isso. Que número, Bianca? Número 1, primeiro. Na história que Jesus contou, o empregado tinha uma dívida grande ou pequena? Muito grande. E a resposta está o quê, gente? Exato, é isso mesmo. O empregado tinha uma dívida muito grande, mas mesmo assim ele foi perdoado. Eu quero o número 10. Quantas vezes nós devemos perdoar? Gente, foi falado aqui. Responde aí, Davi. O Davi da Pati, a Isa, 70 vezes 7. Acertei, Bianca? Aham. Nós devemos perdoar muitas e muitas e muitas vezes. Só sobrou o número 9 para Bianca. Vamos ver se a Bianca O 5 vai. também. Ah, tem o 5 aqui também. Agora eu vou ler o 9 para você, Bianca. Tá. Quando você perdoa, você está obedecendo a quem? A Deus. Exatamente. Toda vez que nós perdoamos, nós estamos obedecendo ao nosso Papai do Céu, a Deus. Número 5, último agora, Bianca. A última perguntinha. Qual dívida você tem com Deus? Lembra que a tia Flávia falou que a nossa dívida com Deus é o pecado? Então, a nossa dívida com Deus é o pecado, que só poderia ser pago através da nossa morte. E foi por isso que Jesus fez o quê? Foi por isso que Deus fez o quê? Mandou o seu filho para morrer em nosso lugar. Acabaram-se as perguntas, a Bianca estava, nota 10, acertou todas, parabéns, Bianca. E agora nós vamos orar, momento da oração. Então, eu quero que você se prepare para orar, feche os olhinhos, todo mundo, e quero que você pense em alguém que fez alguma coisa com você, pegou o seu brinquedo, bateu em você, falou mal de você, não sei, alguma coisa que te deixou triste, e essa pessoa, ela precisa que você perdoe ela. Então, eu quero que você lembre aí de alguma situação, de alguém, e peça para Deus, tá? Ajudar a você a liberar perdão, a perdoar essa pessoa. Muitas vezes, Bianca, muitas vezes, crianças, nós vamos precisar orar para Deus nos ajudar a perdoar alguém, porque perdoar não é uma tarefa fácil, mas é algo que nós precisamos, mesmo que a pessoa não mereça, ok? Então vamos orar, Bianca? Olhinho fechado, vamos lá? Papai do céu, nós te agradecemos por mais uma oportunidade de nós estarmos aqui com as crianças, mesmo que elas estejam em suas casas, ó Deus. Obrigada por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigada por seu amor. Obrigada, Papai do céu, por mandar Jesus para morrer pelos nossos pecados, por mandar Jesus para pagar as nossas dívidas, porque se não fosse Jesus, nós não conseguiríamos pagar aquilo que nós te devemos. Paizinho,
nós te pedimos que nos ajude a perdoar o nosso coleguinha da escola, o nosso primo, o nosso irmão. Que o Senhor venha nos ajudar, Pai, a liberar, a dar perdão para as pessoas que nos ofenderam, Deus. Pai, nós pedimos por cada criança que está nos assistindo, ó Deus, que o Senhor venha derramar a Tua palavra, que o Senhor venha derramar a Tua presença, Deus. Que nada de mal aconteça a essas crianças e nem aos seus familiares. Pai, pedimos ao Senhor que nos proteja desse vírus, ó Deus. Pai, obrigada por nos amar, obrigada por perdoar todas as vezes que nós fazemos coisas erradas, coisas que não agradam o Senhor, e o Senhor sempre está disposto a nos perdoar. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, crianças? E esse foi mais um Hora Kids. Logo, logo nós estaremos todos reunidos, aprendendo do Senhor, conversando sobre Deus. Bianca, muito obrigada por estar aqui com a gente, tá? Então, crianças, beijos da tia Flávia, até mais. Beijo. Tchau.